Gravar. Ok. Então tá, pessoal, a partir de agora a gente está gravando, então, depois esse vídeo vai estar lá no nosso canalzinho no YouTube, para tirar as dúvidas sobre o trailing stop. E nós vamos aqui o exemplo do dólar, mas a gente pode fazer a mesma coisa no índice. Eu não vou usar essa plataforma aqui da Toro, eu vou usar outra plataforma que é o Profit Pro para poder mostrar como ele funciona, tá? Então eu vou tirar esse aqui daqui, vou passar para minha conta da simuladora no Profit Pro e vou trazer ele para cá. E aí vou tirar aqui outras coisas, deixar só o gráfico, que é o que importa para nós nesse momento. Tá. Aqui, deixar a boleta aberta. O trailing stop vai funcionar da seguinte forma. A gente vai fazer o posicionamento de uma ordem, que já vai estar configurada lá. Nesse caso aqui teria sido lá no 47, né? Então eu vou colocar num lugar aqui que ele não pegue, só para a gente poder mostrar. E o que é a ideia do trailing stop? É que à medida que o preço vá caminhando no sentido que a gente quer, ele vai trazendo esse stop para cima. Aquilo que a gente faz manualmente lá no dólar, perdão, no índice, a gente faz aqui no dólar também, e lá no índice de forma automática. Deixa eu passar para o índice aqui. E aí, vamos colocar uma ordemzinha aqui para ver como funciona. Vamos botar uma compra aqui só para tentar acompanhar isso. Pegou a compra na simulação. O que vai acontecer aqui? À medida que o preço for subindo, a gente não vai precisar se preocupar em fazer o manejo manual que a gente tem feito lá com as linhas, aquelas que não tem nessa plataforma aqui, né, mas que são as linhas lá do Profit Pro, do Toro Trader. A gente não vai precisar fazer aquele manejo lá. Por quê? Quando eu pego a estratégia de roteamento do índice, que é essa aqui, 11R Win, eu tenho duas saídas, e no caso do Profit Pro, eu tenho esses dois boxes aqui a mais para a gente selecionar a estratégia stop. E essa estratégia stop é que é o famoso trailing stop que a gente está usando. Tá? Aqui, para essa estratégia do 11R Win, eu tenho dois pontos de saída, primeiro e segundo contrato. A gente colocou dois objetivos bem longos, que é justamente para não usar o objetivo e simplesmente seguir a estratégia de stop, que eu vou mostrar. E o stop já está configurado certinho, que é o stop de 42 ticks lá. O offset eu uso 10 ticks, que são 50 pontos. Cada um é livre para usar, né? Qualquer valor acima de 10 eu acho que é seguro, 10, 15 pontos. Então esse aqui é a estratégia que a gente vai usar e vai colocar as duas estratégias stop. E agora a gente vai ver a estratégia stop em si, que é essa aqui, o Win 200 e o Win 500. A estratégia Win 200, que é a primeira, que é do nosso primeiro contrato. O que ela faz? Quando o preço atinge 40 ticks, que são 200 pontos, ele traz o stop de um dos contratos automaticamente para o zero. Eu poderia deixar isso aqui desativado, porque aqui embaixo eu estou com uma configuração parecida. Mas, por praticidade, e eu posso vir aqui e fazer qualquer alteração, isso aqui eu já deixo default. Então eu acabo sempre deixando ativo, tá? Mas não precisa, pode desativar, porque aqui embaixo está configurado também com o mesmo disparo. Quando o disparo está igual, não precisa deixar o break-even ativo. Pode usar só o de baixo. Aí, aqui sim a parte do trailing stop, que é o manejo do stop de forma automática. Gain para disparo significa com quantos ticks, isso aqui é tudo em ticks, esses valores são todos em ticks. Deixa eu limpar aqui e fazer direitinho. Todos esses valores aqui são em ticks. Então, 40 ticks são 200 pontos, 10 ticks são 50 pontos, e depois lá na outra estratégia a gente tem outros tamanhos. Quando o preço sobe 200 pontos,
o preço, o stop, eu vou fazer a linha aqui. Ó, lá na outra plataforma a gente tem assim, né? Ponto de entrada aqui. Eu vou fazer a linha da entrada aqui só para mostrar a linha da entrada. Podia ter feito isso aqui antes, mas não lembrei que a gente ia precisar. E aqui é entrada. Nosso lado direito, que a gente está acostumado já. Ó, aqui é a entrada. E a gente tem uma segunda linha, que é a parcial. Verdinha, um pouco mais grossa. Que a gente vai colocar 200 pontos acima. Nesse caso aqui, se entrou no 450, vai estar no 650. Vamos deixar a posição aqui. 650. Eu não sei se hoje ele vai conseguir chegar aqui no 650. Se ele chegar, o que vai acontecer é que ele vai trazer o stop que está automaticamente aqui embaixo, com 200 pontos, lá no 240, né, 210 pontos, ele vai trazer, ó, está quase acontecendo, ele vai trazer o stop para essa, quando ele passar por aqui, ele vai trazer o stop para essa região, que é o nosso ponto de entrada, tá? Esse é o auto break-even funcionando. Presta atenção que isso provavelmente vai acontecer agora. Aconteceu. Olha só. Já está aqui. Eu não tenho como pausar agora, porque não é replay de mercado, mas olha como um dos stops já está seguindo o contrato. Olha como ele está indo para cima. Ó, e estopou. Esse foi o stop do primeiro contrato. O segundo contrato, o stop dele está aqui embaixo ainda, no 0 a 0. E eu vou mostrar por que lá quando eu abrir a configuração. Você configurou esse primeiro stop para estar junto com o preço? Vou mostrar. Gerenciador de ordens stop. Ó, o primeiro contrato, ele usa a estratégia que eu chamei de Win 200, tá? Certo. O que é o gain para disparo? 40 pontos. Então, passou pela parcial de 200 pontos, ele já traz o stop para o 0 a 0. Zero. No caso do primeiro contrato, como a gente já quer garantir a parcial, o que eu faço? O break-even, isso aqui eu posso desativar, tá? Mas porque os dois valores estão iguais. No caso desse primeiro contrato, quando ele passou pelo gain de disparo de 40 ticks, 200 pontos, ele traz a linha do stop 50 pontos, que são 10 ticks, distância para a última cotação. Então, quando ele passa para cá, ele automaticamente vai trazer a linha do stop para cá. O stop do primeiro contrato fica aqui. Tá? Daqui a pouco eu vou desenhar. Tá? Seria a última cotação? A última cotação é o preço que ele tá sendo negociado. É o último gatilho que ele deu. Negociou aqui. É a distância do último gatilho. Ó, quando ele bateu em 200, ele trouxe 50 pontos para trás. Como o gráfico está mexendo, ele está dando fora o meu desenho, né? Mas quando ele faz isso aqui, eu não tenho como dar pausa, né? Porque não é replay. Quando ele faz esse gatilho, ele traz o preço 50 pontos para trás do último preço. E aí, a frequência de ajuste, que é essa opção aqui, eu setei como 10 ticks. O que isso significa? Que a cada box que ele formar, depois de passar pela linha de 200, a cada box que ele formar, ele vai trazer a linha de stop 50 pontos para cima. Então, e no caso ele estopou porque ele formou o box e voltou? Perfeito, isso. Perfeito. Então, assim, ele formou esse box, ele bateu aqui, trouxe o stop para cá. Ele formou esse segundo box aqui, e já subiu. Trouxe o stop para cá. Ele formou esse box aqui e abriu esse. Na verdade, ele chegou a abrir, né? Porque ele abriu esse aqui e voltou e pegou aqui o stop. É isso que eu ia falar. Ele foi lá em cima, formou, né? Abriu aqui. Abriu não, né? Tocou aqui e voltou e pegou o stop. Então, esse ajuste fino, isso aqui cada um pode fazer, um tique para cá, um tique para lá, mas em geral a gente vai usar esse padrão aqui. Tá? Poderia deixar a frequência de ajuste 11 tique, por exemplo, poderia deixar a distância para a última cotação 11 tique. Isso é um ajuste fino. Para mim está funcionando bem assim, eu não preciso, não vai ser um tique que vai fazer diferença no trend, tá? Esse trailing stop que vocês chamam de ajuste fino?
Não. O Isso. ajuste fino é O depois. ajuste fino é exatamente esses tiquezinhos de distância de última cotação, frequência de ajuste, que no caso do dólar, a gente ainda não chegou numa conclusão final. Uhum. Desculpa a ignorância, mas eu realmente não sabia o que era esse ajuste fino de vocês. Não, quando a gente fala ajuste fino é assim, pô, testei com 10 ticks, não ficou legal. Vou lá e vou testar com 11. Pô, não ficou pior, vou voltar para 10, vou testar com 9 agora. Ah, não ficou bom. Isso é uma... Como quem é mais velho se lembra que a televisão tinha o canal e depois tinha a sintonia fina. Vocês lembram disso? Tu ia lá Lembro. e ajustava. O pessoal, quem é mais velho aí, da década de 80, pelo menos sabe. Eu não sou mais velho, mas eu lembro. Tá bom. E aí, o que acontece aqui nesse trade aqui? Ele já, quando ele atingiu o gain para disparo, ele trouxe o preço, então, um box para trás. Vamos falar em box para facilitar. Certo. Quando ele atingiu o disparo, ele formou uma linha aqui, um box para trás. Quando ele forma esse próximo box, ele traz essa linha para cá. Quando ele forma o próximo, ele traria para cá. Não fez isso porque ele voltou, ele foi lá em cima, no preço máximo do box e voltou até o mínimo e devolveu. Foi uma proteção que a gente fez. Poderia ter colocado 11 ticks, daí ele teria que aguardar essa formação aqui. E não teria voltado. Teria voltado agora, ele teria voltado. Nesse momento ele teria voltado, tá? Mas, como eu falei, isso é um ajuste fino que a gente pode ir. O que é importante é entender o raciocínio do mecanismo trailing stop, tá? Então, esse primeiro contrato ele já encerrou, porque ele já atingiu isso aqui. Agora a gente vai para o segundo contrato que usa a estratégia. Deseja modificar? Não. Posso só fazer um comentário sobre esse primeiro contrato? Claro. O fato de ajustar ele dessa forma, às vezes a gente perde 50 pontos na primeira parcial, onde a maioria, quando você tem a parcial fixa em 200, faz. Mas nesse caso, por exemplo, ele ganhou 50 pontos, porque em vez de fazer uma parcial em 200, ele fez a parcial do primeiro contrato no 250. Então, Perfeito. ele também tem essa vantagem que se você vai fazendo na mão, você não consegue tão bem. Perfeito. Até porque o primeiro contrato, às vezes, ele é rápido, né? A gente, às vezes, não consegue fazer isso. Mas, aí agora a gente já está operando aqui, se eu mostrar, ele já está só com um contrato, né? Tá vendo aqui, ó, uma venda só, ou seja, tem um contrato em aberto, ó, um contrato em aberto, está operando, tá? Nesse momento, ele está ali com 3 boxes fechados. Quando ele fechar o quarto box, porque olha só, o break-even ele está igual o do primeiro contrato. Quando ele fez 200 pontos, ele já trouxe para o 0 a 0, que é o que a gente fala lá no dia a dia, né? Ó, pegou a parcial, traz para o 0 a 0, não é isso que a gente faz? Isso. E aí, depois, no dia a dia também, quando ele faz 400 pontos, o que é que eu digo? Traz para a parcial. Traz para a parcial quer dizer, pega o stop e traz ele na mão para cima do 200 pontos aqui, certo? É isso que essa configuração aqui vai fazer, exatamente isso. Ou seja, quando ele atingir 80 ticks, que são 400 pontos, o que ele vai fazer? Ele vai trazer o preço, né, o stop, ele vai fazer a distância para a última cotação de 30 ticks. Inclusive aqui nessa configuração ele devolve, quando passa pelo 800 ele não deixa 4 boxes, ele deixa 3. Então quando fechar esse box aqui para cima, tomara que feche, se ele fechar para cima aqui, a linha, vocês vão ver essa linha aqui, mover para cá. Peraí, 30 ticks são quantos candles? São 3 candles, 150 pontos. 150 pontos, tá? Isso, tá? Não sei se ele vai conseguir agora, porque tá, né, de repente vai fazer uma correção e depois vai voltar. O stop está lá embaixo. A partir do momento que ele fizer isso, de levar o stop para lá, a cada vez que se formar um box, 10 ticks, né? Porque o box, a gente precisa de 11, né? O 11R, a gente precisa de 11 ticks para ele desenhar. Mas quando ele faz o quadradinho lá, precisa 10 ticks. Então a gente deixou 10 ticks. Pode ser 11? Pode. Pode ser 9? Pode. Ele vai sempre Ô, Fabrício, nesse caso, você não poderia desabilitar o auto break-even, porque você fez diferente o trailing stop, correto? Perfeito. Exato. Perfeito. A não ser que eu não quisesse puxar o stop para o 0 a 0. A gente sempre quer puxar o stop para o 0 a 0 quando ele termina a primeira operação, né? Claro. Então, por isso que eu faço. Se eu disser, não, mas o segundo contrato, se eu já ganhei o primeiro, eu aceito perder 200 pontos no segundo, porque daí eu saio, no final do trade, eu saio no 0 a 0. Eu não acho interessante, porque a correção,
dificilmente a correção vai ser tão grande assim para depois voltar lá para cima. Normalmente ela vai ficar acima do preço de entrada. Olha lá, tá indo. Olha lá. Peraí, deixa eu fechar o box aqui. Ele andou. Olha onde é que tá o stop. Já foi um candle a mais. Exatamente. Que é a primeira. Então, assim, se eu puxar a linha aqui, ó, olha lá onde é que ele tá. Exatamente um candle acima da parcial. 3 abaixo do preço. Isso, Fechar mais uma, ele vai puxar mais um. Agora eu vou fazer um retângulozinho. Ó, o retângulozinho aquele de 3 candles de tamanho, que a Mari gostou de usar lá no dólar, funciona aqui também. Então, toda vez que formar um box para cima, eu vou levar isso aqui para cima. Ó, pegou aqui, ele formou, eu vou levar um box para cima, a linha vai andar junto com ele. A linha vai vir para cá. Sempre vai ficar maravilhoso, cara. Entendeu? Sempre vai ficar 3 boxes de distância. Tomara que ele não pegue o stop para a gente ver ele ir mais adiante, né? Mas isso é o tipo de coisa que a gente fala que só dá para ver, porque quando você coloca solta a ordem, pelo menos era a minha expectativa com esse trailer configurado assim, porque se você volta, vai lá para cima e mostra onde está seu objetivo, Fabrício. Ó, tem o objetivo ali na frente. Por que ele joga muito lá na frente? Porque ele quer que o stop de baixo, nesse caso, ele vem movendo o seu stop loss. É o que inicialmente ele estava lá para baixo e o trailing ele vem trazendo ele, mas ele não mexe no de cima. A primeira vez que configurou, é o stop de baixo, né? Exato. Isso. E aí o que acontece quando configurou a primeira? Eu limito a minha perda, não o meu ganho, porque se ele andar 1000 pontos para cima, ele vai deixar fazer os 1000 pontos. Ó, agora ele devolveu. Tomara que ele não pegue o stop pra gente seguir, mas se pegar também vai ter pego. Mas você já bateu sua meta aí no simulador. Já bateu a meta. Exato, já bateu a meta. Num trade só já bateu a meta, exatamente. Foi difícil o índice dessa graça aí para aprender. Então, você vê que a primeira vez que você coloca, que aquilo que a gente está falando, você acha que vai aparecer um monte de coisa no gráfico quando você pendura, mas que na verdade você só vê ele funcionando quando anda, né? É ver essa sensação de ver ele pulando. É que a primeira vez que você faz, quando você nunca viu isso acontecer, você ainda não, você fica com aquela insegurança do não funcionou. Exato. Mas porque você só vai saber que funciona para você fizer a primeira vez. Exatamente. E isso serve aqui no índice, serve lá no dólar. Claro que para cada um a gente vai ter uma estratégia. Para cada um, deixa eu mostrar aqui de novo, enquanto ele está ali brigando. Ó, a gente tem a estratégia do dólar, que é a 6RWDO. Está aqui a estratégia. Olha lá, ele vai pegar o stop. E a gente tem a 11R Win, que é essa que a gente usou aqui. Pegou o stop, encerrou a operação, tá? Olha lá, exatamente R$100. E aqui, já vem, só um minuto. E aqui a gente tem, então, no roteamento, perdão, nas ordens de stop, a gente tem lá uma estratégia Win 200 e uma estratégia Win 500. Para cada estratégia que eu crio lá, para o dólar, por exemplo, eu tenho WDO 0,7,5, que são 7,5 pontos, e tenho a estratégia 20 pontos, que é a que a gente está usando, a 7,5 e a 20. Com os dados de setup aqui, para fazer de acordo com aquela estratégia que a gente está fazendo aqui na prática. Quando a Mari deu aquela entrada lá antes, que ela leu aquela entrada para a gente, que foi aqui, ó, ele fez automaticamente esse trade aqui, ó, fez a entrada aqui nessa linha. Claro, tem o RLP, tem esse tipo de coisa, né? No caso aqui deu certinho, ele entrou certinho no ponto, no 47. Depois ele fez a primeira parcial ali, quando ele foi até o terceiro box, né, até aqui, digamos, e voltou, ele encerrou, porque ele fez esse movimento, né, ele voltou, ele encerrou quando chegou aqui. E o segundo movimento, a mesma coisa, só que daí é um setup diferente, depois a gente pode ver. Mas para o índice, a gente está usando a mesma estratégia, vê que os dois estão encerrando no mesmo lugar, né? Os dois contratos encerraram com 250 pontos. Uhum. Exatamente no mesmo lugar. Então, se tivesse feito esse trade aqui manualmente, o que teria feito? Teria pego... Cadê o stop? Uhum. Nem tem ali. Deixa eu botar a linha de stop aqui. Teria pego o stop. Botar vermelho, igual a gente usa lá no outro, né? Porque daí não tem confusão. Quando passou pela parcial, teria puxado o stop para o 0 a 0, que foi o nosso ponto de entrada aqui.
Depois, quando ele chegou a fazer 400 pontos, a gente normalmente traz até aqui, né? No trailing stop, eu estou testando, a gente está testando fazer não com 4 boxes de pullback, só com 3 boxes de pullback. Nesse caso aqui, não foi tão bom porque ele pegou e está subindo de novo. Poderia, de repente ele vai continuar subindo aqui e esse movimento iria mais longe se a gente tivesse deixado essa configuração aqui, ó, o IN 500, tivesse deixado esse offset aqui como 40, por exemplo. Ou seja, eu aceito devolver 200 pontos para depois voltar a subir. A gente, por opção, deixou 150 pontos, só que são 3 boxes. Inclusive, por exemplo, o Gustavo, eu acho que o Gustavo deu uma saidinha agora, inclusive o Gustavo tem estava usando hoje pelo menos 3 boxes, né, ao invés de 4. Então, esse é uma... Na mão mesmo. Exato, fazendo na mão, mas estava fazendo com 3 boxes. Isso é que eu falo de ajuste fino, assim, cada um vai achando o seu tamanho. Para mim, funciona bem com 3. Poderia ser com 50? Poderia, mas aí ele ia ter estopado antes ainda. Poderia ser com 100? Poderia, mas teria estopado antes também. Mas 200 é o tamanho bom, então, porque ele não teria estopado? Mas em compensação, se ele vai lá em cima e volta 200 e pega a tua parcial, tu deixou de ganhar esses 50 aqui. Porque ele pode vir aqui e pegar também. Ele pode violinar aqui embaixo e voltar lá em cima. Então, tem que achar um meio termo. Para mim, o melhor meio termo é esse aqui. 150 pontos. Esse meio termo que tem permitido fazer aqueles trades longos, né? Porque Perfeito. aqueles que faz mais de 1000 pontos, certamente se você tá só um box atrás, você sai antes. Não faço. Aqueles mais longos, até às vezes a gente deixa 4 boxes, né? Mas assim, eu acho que como ponto de partida, usar 30, que são 150 pontos, eu acho que fica de bom tamanho. Não sei se precisa ser maior do que isso, sabe? Acho que fica de bom tamanho. Conseguiram entender mais ou menos como funciona o trailing stop, como configurar? Depois os parâmetros eu posso colocar até na descrição do vídeo lá, se vocês quiserem, o que eu uso. E aí vocês, se tiverem dúvidas também, pode aproveitar agora para perguntar e já fica pro vídeo também. Porque eu fui... Sim, Fabrício, eu entendi muito bem. Eu ainda não tenho Pro, mas também já vou habilitar dentro de breve, né? Aí assim que eu instalar ele, com certeza vai pintar algumas dúvidas, mas a gente vai tirando durante o dia. Ótimo, muito bom, muito interessante. Você tirar um print das suas configurações e só repassar, porque aí você não precisa ficar abrindo e explicando toda hora. Eu tenho todos esses prints já, porque eu já passei para algumas pessoas, só que eu andei fazendo algumas mudanças. Então hoje, depois que a gente encerrar aqui, eu faço uma revisão lá de novo e compartilho com vocês. Acho que se alguém ficou com dúvida, aproveita e pergunta agora, porque pode ajudar outro colega também. Mas se depois surgir alguma dúvida na hora de fazer, daí tem meu WhatsApp, me chama lá e a gente vai ajustando qualquer coisa. Ou amanhã, né? Abertura da sala às 8 horas, antes de abrir o mercado, a gente pode ver esse tipo de coisa. Não gostaria de ver configuração de trailing stop durante o dia, né? Porque a gente perde a operação daí, né? Eu fui fazer Pode falar, Lê. Eu fui fazer uma configuração para uma estratégia de 300. Lembra que eu te falei? Aí coloquei ontem. Eu não aprendi como fazer uma boa configuração do trailing stop. Mas agora, com o que eu expliquei agora, tu acha que consegue evoluir um pouco? Eu entendi como funciona, eu entendi como ele vai trabalhar. Eu não entendi como colocar uma boa estratégia para mim, por exemplo. Tu não achou ainda os tamanhos para tua estratégia? Por exemplo, eu coloquei uma para 300 com um gain de disparo de 30, distância da última cotação 20, frequência do ajuste 1. Quando eu coloquei, eu achei ele muito rápido, porque logo que ele voltou, ele já me tirou depois do 100. Então, eu vi que eu não estou conseguindo ajustar, não estou sabendo ajustar ele. Esse ajuste fino que a gente fala, da frequência do ajuste, do quanto para trás ele está de acordo com essa frequência. Acho que a frequência pequena, mas o andar bastante para trás vale mais a pena às vezes. E tudo tem a ver também com a estratégia, que tipo de estratégia que tu está fazendo. Por exemplo, você vai entender o que eu estou falando, do meu que eu não entendi. Gain de disparo, 30 pontos. Vai disparar o meu trailing stop quando ele atingir 150 pontos. Perfeito. Isso. Certo? Tá bom.
Aí ele vai ficar a distância da última cotação, 20, então é 100. Exato. Isso? Exato. Então, quando ele voltou 100 que ele me tirou. Exato. Exato. Ah, entendeu? Eu que não estava Assim, conseguindo entender não, mas é bem tranquilo, tá? Olha só, eu desenho aqui, vamos ver se te ajuda desenhando Você me desculpa, tá, gráfico Fabrício? Eu limpo aqui, demoro tu me diz pegar se te mesmo. ajuda. Ó, Não, mas era essa a minha dúvida também, por isso que eu pedi para ele abrir hoje de manhã e a gente ficou conversando disso. Mesmo, até entrar na cabeça e eu pego legal, desculpa. Não, Leandro, olha só. Tu tem aqui um ponto de entrada, né? Vamos imaginar que seja aqui. Tu entrou e o preço subiu. Vou fazer os boxes aqui. Estou fazendo vermelho, mas você sabe que para cima é verde, né? Ele subiu 3 boxes para cima, 150 pontos, certo? Quando ele chegou no 150, ele ativou o teu trailing stop, correto? Teu stop estava lá embaixo. Ele traz esse teu stop para onde? Quando ele passou aqui foi o gatilho. Aqui foi o gatilho. Como é ruim escrever com mouse. Ali foi o gatilho. Quando ele passou aqui foi o gatilho. O que tu determinou? Que ele volte quantos boxes? 100 ticks, né? 20 ticks, é isso? Não. Quantos ticks é? Distância da última cotação é 20, 100 ela falou. ticks, né? É isso? É. 20 ticks, 20 100 ticks, pontos. 100 pontos. Perdão, 100 ticks não, 100 pontos, 20 ticks. Então, se o teu gatilho foi aqui, quando ele passou aqui, ele vai fazer o quê? Vai trazer o teu stop. Opa, não é tanto assim. Vai trazer o teu stop para essa região. Agora, um detalhe. A tua frequência de ajuste é de quantos pontos? Quantos ticks? 1, né? 1. Ou seja, se ele variou a partir daqui, do 150, se ele variou 1 tique, ou seja, 5 pontos, teu stop vai 5 pontos para cima. Ele variou mais 5 ticks, vou botar aqui mais 5 ticks, ele foi mais 5 ticks para cima. Então, já está 6 ticks. Foi 1, depois 6 ticks para cima. Então, o teu stop já não está mais aqui embaixo. O teu stop já subiu. Mesmo ele não tendo fechado o box. Por que que eu disse antes que eu gosto de usar a frequência de ajuste 10? Porque ele forma uma caixinha. Ele chega a formar o box. Então, porque senão, ele pode fazer aquele pavio só aqui. Vou fazer de novo aqui. Ele box, já andar, voltar e me pegar. Outro box, outro box. E aí, no quarto box, por exemplo, ele começa o box aqui, né? Ele começa, ele chega lá em cima, mas ele não chega a formar o box. Ele vai um tique antes de formar o box e ele volta. Quando ele faz isso, esse box aqui não se formou. Esse box não se formou, ele não existe. Só ficou o paviozão lá para cima. E aí ele vem para cá e quando ele formar um box verde aqui, ele já te pegou, porque antes de ele formar um box verde, ele já te pegou. Porque ele vai considerar 100 pontos do ponto mais alto que tu teve. Tu teve aqui em cima, ele vai voltar 2 boxes. Quando ele chegar aqui, ele te estopa. Por isso que eu te falei que eu senti que eu saí rápido, então. Eu senti que ele ia me tirando rápido. Saiu rápido, mas assim, ele saiu rápido, mas ele te garantiu todos esses tiques a mais aqui. Se daqui a pouco ele andou, o box tem 10. Daqui a pouco ele andou 9, tu ganhou esses 9 tiques a mais aqui, tu ganhou mais esses 45 pontos. Que ele tava, o stop estava aqui e veio parar aqui, não era ali em cima, né? Não era ali, era aqui. Tava aqui, veio para cá, 9 ticks, os mesmos 9 ticks que ele andou lá em cima, ele andou aqui embaixo também. Porque ele foi levando junto. Fabrício, eu entendi, foi para uma estratégia de um dia difícil. Eu falei, vou pôr uma de 300 pontos e vou pôr o 3 top. Então, só que eu não tinha entendido esse funcionamento e fui testar ele aqui no replay, mas... Entendi. No replay é difícil de ajustar, viu? Porque ele no replay não funciona. Então, o legal é poder fazer na plataforma de simulação no dia a dia. Sim, por eu não entender, apanhei muito nessa... como ele anda, assim. Esse distanciamento, tô entendendo um pouquinho mais. Estava apanhando dele. Mas, assim, eu sugiro que tu tenha uma estratégia para cada situação, né? Eu tenho, por exemplo, o 11R Win, que é para o dia a dia. Aí tem ele contra a tendência. Tenho ele com o 6R Win, que é naqueles dias lá, então tem o 6R. Daí tem o 6R, aqui tá TS, mas na verdade é CT, contra a tendência. Tem um outro para scalp, que olha como é legal. Tiro. Eu ia até mandar a foto. Por exemplo, nessa minha Win 300 que eu coloquei, tá o auto break-even
gain de disparo 20. Tá. Se eu tô com 2 contratos, significa o quê? Que quando der 100 pontos, o meu primeiro vai... Não. Funciona assim, ó. Peraí. Ah. Então, eu vou fazer uma nova estratégia, Lena, aqui, tu vai me dizer tudo que tem na tua Quer que eu estratégia. bato uma Pode ser? foto do meu pra você entender? Não. Tu vai me dizer. Ó, criei a estratégia aqui, Lena, tá? Opa, Lena. Não, mas é legal, cara, olha só. Lena, tá ali. Lá. Tu vai Tentando fazer... me adequar, né? Vamos Tu lá. vai fazer 2 entradas, certo? Dois contratos, certo? Sim. Qual é o teu objetivo no primeiro contrato? Aí eu vou ter que abrir aqui também, né? Sim, vai ter que abrir para me dizer. Ou se tu sabe de cabeça, né? Por favor, Helena. Pera aí. Se tu sabe de Vamos cabeça, lá. tudo bem. Ah, tá. Vamos lá. O meu tá assim, um em 300, tá? Primeiro aí tá 20. Tá. E embaixo 60, né? Isso. E o teu stop? Tá. O primeiro tá... Aos 2 eu coloquei de 200, né? 40 ticks. Uhum. E Sugestão é colocar 41, tá? Que é aquela história de fechar um box, tá? Offset 10 e 10, tá? Tá, isso. Aí, tá tu, vai ter aqui que selecionar a tua estratégia stop, certo? Vamos criar uma nova aqui, que vai ser a Lena 1 e Lena 2, tá? Ó. Vamos criar uma nova aqui, chamada Lena 1. E aí tu botou o auto break even. Da minha própria estratégia agora. O primeiro contrato, tu quer que ele dispare com quantos tiques? Quando chegar na parcial, não é? Esse com 100, né? O meu primeiro eu quero tirar 100. Tu quer tirar 20 tiques, são 100 pontos. 20 tiques. Isso. Tá, o que eu sugiro? Primeira coisa, se tu está fazendo um scalpzinho curto, talvez tu nem vai usar o break-even. Então, tu pode desabilitar ele. Mas se tu quiser deixar ele, coloca parte do teu objetivo para trazer para o 0 a 0. Então, se tu quer pegar 20 pontos, coloca 10. E quando ele passar ele fechar o primeiro box, ele já traz o stop para o 0 a 0. Certo? E aí, tu vai ter o trailing stop a partir do... se tu está buscando 100 pontos na primeira parcial, tu vai colocar 20 ticks. E aqui, a distância para a última cotação, tu pode colocar, se tu estiver fazendo scalp mesmo e tu quer garantir que ele vai pegar o máximo de pontos ali sem devolver nada, tu vai botar o menor número possível aqui. Eu não gosto muito de botar o menor número, porque daí tu vai sentir que ele bateu na parcial, qualquer variação de preço que tem dentro do próprio candle te tira fora da operação. Então tu pode deixar, por exemplo, 5 ticks, são 25 pontos. Mesmo assim, pode ser que ele faça isso rapidamente. E a frequência de ajuste, isso é uma sugestão, tá? E a frequência de ajuste, 5 ticks também. Ou seja, cada meio candle, ele vai levando o stop para cima. Certo? Porque esse aqui é o teu primeiro contrato primeiro contrato do trade. Tem 2 contratos, tá? Então eu vou salvar aqui, Lena 1, tá? Agora, é porque eu vou tirar uma foto. Não, depois eu te passo, né? Fica tranquilo. Antes de passar para o segundo contrato, eu queria te dizer o seguinte. Se tu já configurou a tua estratégia aqui, e essa estratégia de stop, Lena 1, ela te garante que tu vai, ao passar por 100 pontos, tu vai garantir lá em torno de 80 pontos, 90 pontos, tu não precisa limitar o teu ganho. Não precisa limitar o teu ganho. Tu pode tirar ele fora. Tu pode colocar um valor qualquer, ou tu pode até desabilitar o teu ganho. Tu não precisa colocar o ganho na tela. Tá? Por quê? Porque o primeiro contrato, ele vai seguir essa norma aqui, ó. Ao passar, vamos abrir ela aqui, tem que fechar e abrir de novo. Fechar e abrir aqui. Ao passar pelo gain de disparo de 20 ticks, ou seja, 100 pontos, ele vai trazer a cotação 5 ticks para trás, ou seja, 75 pontos. Ah, mas eu não quero abrir mão dos 100, então coloca 0. E aí ele vai encerrar. Quando ele bater, ele encerra. Se eu deixar 1, ele vai permitir que volte um tique. Eu gosto de colocar pelo menos meio candle, que é para ele poder ter uma variaçãozinha e de repente tu ganhar alguns pontinhos mais nessa diferença. Tá? E a frequência de ajuste, 5 ticks. Não seriam 25 pontos? Sim. Sim.
Meio candle. Não, agora você falou 75, eu fiquei perdida. Não, é 100 menos 25, né? 75. Tá. Tá? O 75 era o que te sobrava limpo, né? Da subida. Eu acho que é interessante. Se tu tá pensando em fazer scalp, principalmente. Agora, não, mas eu realmente não quero abrir mão de fazer isso aqui. Daí tu não precisa nem usar uma estratégia, de repente, no primeiro contrato. Deixa só o alto break-even. E aí desabilita isso e faz só o break-even. Eu gosto desse setupzinho aqui curtinho para tu fazer para tu brincar ali de fazer um scalpzinho, Eu pensei nisso num dia difícil, como tem sido essa semana, e tá achando uma boa configuração para mim trabalhar nesses dias. É difícil, não, é difícil, isso aí vai acontecer. Aí agora nós vamos criar a estratégia Lena 2. Vamos pegar a Lena 1 aqui, vamos criar a estratégia Lena 2. O que nós vamos fazer nela agora? Qual é a diferença? Qual é o teu objetivo lá no segundo contrato? Quantos pontos é? Lena? Cadê a Lena? Caiu? Acho que caiu. Lena, o objetivo caiu? do segundo dela era 300, né? Tá. Então, Lena, eu vou... Tô falando por causa da gravação. Não, eu acho que é. Lena, eu acho que é 300, tá? Depois, se não for, depois a gente corrige. Mas vamos pensar... ela voltou. Voltou, Lena, voltou. Cortou mesmo. Tá, Lena, então me confirma. A tua estratégia para o segundo contrato é 300 pontos, certo? Sim, correto. Correto. 60 ticks. Então, assim, a partir do momento em que tu fizer a primeira parcial com 20 ticks, por exemplo, são 100 pontos, tu pode trazer o teu stop do segundo contrato para o 0 a 0, certo? Acho que ela não está ouvindo lá, certo? Então aqui, quando passar pelo 100, tu vai trazer para o 0 a 0. É igual que está o primeiro. Isso. Só que o primeiro é com 10, né? Tá. Tá? E agora no segundo não, no trailing stop desse segundo contrato aqui é que entra a configuração que vai fazer a diferença lá pro trade dela. Se ela está buscando 300 pontos, ela pode fazer, por exemplo, a partir dos 100 pontos ou dos 200 pontos, melhor dizendo, ela pode fazer a partir dos 200, caramba, Eita. 40. É que ele não deixa de digitar antes, tem que fazer assim. 40, quando tu passar pelos 200 pontos, por exemplo, tu pode dizer, olha, quando passou pelo 200, eu não quero, o preço começou a subir, passou pelo 100, quando passou pelo 100, trouxe para o preço de entrada, que é a entrada. Então, o primeiro contrato já foi, eu estou falando só do segundo agora. O preço passou pelo 100, trouxe o stop aqui aqui para o ponto de entrada, para o 0 a 0. Quando, esse aqui é a parcial, não é essa aqui, parcial. Quando ele atinge 200 pontos, tu pode fazer com que ele, a partir desse momento que ele atingiu 200 pontos, que aqui seria 200, e aqui 100, tu pode dizer assim, a partir de ele fazer isso, eu quero que ele vá levando com 2 boxes para trás, ou 1 box para trás. Então, passou pelo 200, ele vai fazer o quê? Vai pegar o stop que está aqui e vai trazer ele, por exemplo, para cá. Como é que tu vai dizer isso para o sistema? Distância da última cotação. Quanto? 20 ticks, 100 pontos. 100 pontos, 20 ticks. Se tu quiser deixar tão longe assim. Por quê? Quando ele chegou no 250, fez mais um box, ele vai levar lá para o 150. Se a estratégia é curta, não é bom 10? Pode. Você acha que ele vai ficar muito perto? Agora, o que é o problema dele ser tão curto? O problema é que qualquer variação que ele faça, ele te tira da operação. Tipo do pavio lá. Entendeu? Então, entendi. Se tu já estava com um objetivo de 300 e a operação é curta, tu já garantiu aqui 100. Se no primeiro contrato tu fez entre 75 e 100, pelo menos, porque ele pode até fazer mais, se ele for direto aqui, tu tá com os 2 contratos juntos. Ele aceita quanto quiser. Se tipo, eu quero pôr 14 porque ele garante 70 pontos. Isso, perfeito. Perfeito. Aí tu vai dizer assim, passou pelo 200, foi lá. Passou pelo 250, trouxe para o 150.
passou pelo 300, que era o teu objetivo, que passou pelo 300, trouxe para onde? Por 200. Então, tu já está agora com 200 no segundo contrato. Mas só que ele passou pelo 300 e passou de viagem. Ele foi direto do 300 lá para o 500. Foi. Não teve nenhuma correção, ele foi direto. Deu uma violinada e foi lá buscar o 500. Onde é que vai estar o teu preço agora? O meu? É. O teu preço não, teu stop, desculpa. Teu stop vai estar onde? Então, se ele tiver configurado, eu já tô fora. Não. Ele passou pelo 300 e foi de uma reto. vez. A gente desabilitou o gain lá. É verdade. A partir de agora, o teu gain ele vai estar determinado pelo stop. Então, quando ele passou pelo 300 e foi no 500, o teu stop já está aqui no 400. 2 contratos. E se ele for direto daqui de baixo lá em cima, ele está com os 2 contratos. Mas se ele já encerrou o primeiro, ele está com um contrato fazendo 400 pontos. E se ele for mais ainda, se ele for lá no 1.000 pontos, claro, eventualmente até acontece esse tipo de coisa. A gente já viu acontecer. Ele foi lá no 1.000, enquanto ele não fizer uma correção de 100 pontos para bater no 900, está no trade ainda. Então ele compensa para um dia difícil, pelo menos eu ter um ganho, e se o mercado correr, eu tô dentro. Claro. Por quê? Mas aí deixa eu encerrar, deixa eu limpar a tela. Por isso que tem que ter várias estratégias para vários dias. Porque assim, eu vou sugerir o seguinte: gain para disparo 40, distância para a última cotação 20, 100 pontos, e a frequência de ajuste 1 box, 10 tick. Essa é a minha sugestão para ti, tá? Fechou. Tu não precisa seguir isso, mas é uma sugestão. Não, e eu já estou entendendo agora como montar ela. Já me ajudou pra caramba. Tá? E aí, assim, vou salvar ela aqui, agora a gente vai voltar lá. Tu tem que voltar agora lá na estratégia de roteamento, pegar a estratégia Lena, não sei como é que tu ela lá, e tu vai botar no primeiro contrato, tu vai usar a estratégia Lena 1. No segundo por isso que contrato... correu, porque tirou o gain, né? Ali. Exato, desabilita o gain. Ou você coloca um gain muito grande, porque às vezes você quer ter essa linha depois, por algum motivo X, vai saber, já aconteceu comigo. Você coloca, só que aí você coloca aí, tipo, 1.000 pontos. Isso, mas eu coloquei. se você não perde, se você tem tudo configuradinho, realmente não compensa deixar. É que no caso do dólar, não compensa. É que no caso do dólar, o que a gente tá conversando é de deixar esse gain e ir puxando ele em algumas situações. Por isso que eu tô te falando que às vezes ele tem sua valia. Né? O dólar ele é um ativo que a gente está em fase de estudo e tudo mais, tá? É só para não achar que isso não tem seu valor, entendeu? Ele continua podendo ter o seu valor, habilitar isso. Vai depender da estratégia. Aí, se eu montar umas ordens oco, eu posso encaixar minha ordem stop, que já está configurada, dentro da minha outra ordem oco. Exato. Sim. Então, por exemplo, olha só, deixa eu salvar isso aqui, ó. Tá salvo ali. Ele não deixa eu te mostrar o seguinte. Eu tenho, por exemplo, ó. Eu tenho estratégias assim. Essa aqui eu não estou usando mais, eu posso excluir. Eu tenho uma estratégia 11R para usar no índice. Eu tenho uma estratégia 11R para usar no índice contra a tendência. Contra a tendência. Essa aqui eu não estou usando mais também. Aí eu tenho uma estratégia 6R WDO, que é para usar onde? No dólar. Que é isso que a gente está testando aí todos os dias, tá? Eu também tenho uma estratégia 6R Win, que é aquela estratégia para usar no dia ruim lá no índice. E ainda eu tenho uma 6R Win, aqui tá errado, eu vou renomear já, porque aqui ela é CT, contra a tendência. Tá? E eu tenho essa dólar aqui, isso aqui vem lá do curso do Panon, que eu posso excluir isso aqui. Aí dentro dela você vai lá e coloca qual ordem stop que vai se encaixar. Isso. E aí assim, eu tenho também uma estratégia para fazer scalp no índice. Então eu tenho uma estratégia que eu posso desabilitar o gain também, e eu tenho aqui, ó, SC de scalp, né? Eu criei uma estratégia de scalp, stop para o scalp. Scalp Win 10 e Scalp Win 20. Então eu criei essas duas estratégias, eu faço com 2 contratos. Eu posso até mostrar aqui, ó, que ele vai fazer o seguinte: ordem stop, SC Win 10. Quando ele pegar 10 ticks, 50 pontos, ele vai trazer para o 0, distância para cotação. Aqui é para ficar 1. Ele vai trazer para o 50 pontos, no caso. 1 ponto atrás, né? No caso 45, né? Um tique atrás, 45 pontos, e a cada 2 ele vai ajustando isso.
Esse para o primeiro contrato. E o segundo Mas contrato... o que acontece se deixar o auto break-even ali ativo? Nada. É que às vezes eles são redundâncias. Se o gatilho é o mesmo, é redundância. Se o gatilho é o mesmo, se o gatilho é 10, não tem por que eu colocar duas vezes a mesma informação. Eu posso desativar ele. E no 20, também é a mesma coisa. Eu deixo, às vezes, só por preguiça de desligar, porque ele não precisa, tá? Ele já está aqui. A partir de ele fazer o segundo contrato, o primeiro já foi lá. Deixa eu voltar no primeiro. Ó, primeiro assim, passou pelos 50 pontos, ele vai trazer para o 45 e a cada 2 ticks ele ajusta. Então, se ele der um pernadão rápido, ele pega mais pontos. Mas, em geral, ele vai pegar 45, 50, 55, 60, 75 pontos. Porque sempre dá uma scalp, né? corrigidinha. É rápido, não dá para ficar esperando. Isso aqui, assim, corrigir, né? Pendurou, executou, tu nem vê. Tá? E o 20 é um pouquinho diferente. Quando ele passa pelo gain de disparo 10, que são 50 pontos, ele simplesmente traz lá para o 0 a 0. Ou seja, a distância da última cotação 10, se ele estava aqui, fez um box de 50 pontos, o ponto de entrada foi aqui. Quando ele passou por aqui, ele vai trazer o stop que estava lá embaixo, ele vai trazer o stop para o ponto de entrada, que é 50 pontos para trás. E aí, a cada 2 ticks, ele vai levando o stop para cima. Então, cada vez que ele subir 10 lá, pontos, ele vai sempre ficar 10 pontos para 10 ticks, né? 50 pontos para trás. Então, se ele chegar a formar um segundo box, ele vai estar aqui. Se ele formar um terceiro box, ele vai estar aqui. E se ele formar um quarto box, ele vai estar aqui. E assim vai indo. Então, se ele dá uma pernadona alta, mesmo sendo um scalp, eu estou pegando ali 200 pontos, 300 pontos. Mesmo sendo um scalp que era para pegar 100, 150. Ele vai manter 50 pontos, mas a cada 10 ele vai se ajustando. Ele vai manter a cada 2, nesse caso. A cada 10 pontos, né? 5 10 pontos, isso. 5 ticks, desculpa, 2 ticks vezes 5, né? A cada 10 pontos. Isso. Então ele passou do 50 para o 60 e levou meu stop junto. Passou do 60 para o 70 e levou meu stop junto. Né? Ai, começando a entender. Tá? Não, é bem legal, é bem legal. É bem legal pensar nele depois. O único diferença que também a gente conversou, que hoje de manhã que a gente estava falando da ajuste fino, é que para o dólar há uma possibilidade do break-even ele não trazer para o 0 e trazer ainda para menos 2,5, porque a gente viu que ele dá uma violinadinha. Eu posso mostrar aqui, posso mostrar. É isso que são os ajustes finos que a gente ficou falando. Ó, no 6R do dólar. No dólar a gente está com a seguinte configuração. O gain aqui, nesse teste que a gente está fazendo, ele ainda está fixo. O ideal é que ele fique também desligado, tá? Mas digamos que ele está fixo ali. Eu tenho a estratégia 0,7,5 e a estratégia 20 para o dólar. Primeiro com 7,5, tá. Isso. E a segunda com 20. Aí eu venho aqui na ordem stop e eu vou ver que essa estratégia, ela me garante. Quando passa pelo gain de disparo 10, que são 5 pontos, ele vai trazer o stop para o 0 a 0. E aí, se ele mexe mais um tique para cima, que são mais meio ponto, que é mais meio ponto, ele vai grudar 2 tiques para trás, ou seja, um ponto para trás. E aí, a partir daí, a cada ponto que ele for andando, ele vai trazendo junto. Então, ele me garante, basicamente, quase sempre ele vai me garantir 7,5, 8, 8,5, não muito mais do que isso. Ah, mas por que não deixar uma margem maior? Porque eu quero garantir 7,5 no primeiro contrato. Porque faz parte da minha estratégia garantir 7,5 no primeiro contrato. 7,5 do primeiro. Isso. No segundo contrato eu vou usar essa aqui. Vocês ficam com quanto? Oi? Tá, o dólar é rápido. Deixa eu entender essa configuração de vocês. Vocês conseguiram 7,5 e aí o dólar tem desses, né? E ele volta. Aí o dólar, assim, quando ele bate no 7,5... Esse mesmo 7,5, ele vai trazer o segundo contrato, ele vai trazer 6 ticks antes do preço de entrada. Ou seja, um box mais meio ponto. 6 pontos. Tá? Que é o tamanho, né? Na verdade, se a gente olhar o dólar, ele é de 6 ticks, né? Então, se eu estou dizendo que o meu ponto de entrada... Vamos pegar
Vamos pegar esse último bloco. Mas significa que vocês ficam com 3 pontos de loss, é isso? Vamos pegar 2,5 pontos. Se ele foi Ainda rápido. não traz para o 0 a 0. Diferente do índice que quando passa a primeira parcial você traz todo mundo para o 0 a 0. Isso. O dólar não, a gente só espreme, diminui o loss. Se sair na prática, você ainda sai positivo, porque você já fez a primeira parcial. Exato. Mas digamos que aqui foi a minha entrada. Nesse box aqui eu entrei. Imagina, um cenário hipotético, eu fiz esse trade aqui e entrei aqui. Quando ele atingir 15 ticks, que são 3 blocos, quando ele atingir isso aqui, ele vai trazer o meu stop para 6 ticks antes do ponto de entrada. Se o ponto de entrada era aqui, ele vai pegar 6 ticks para trás, que é exatamente a base desse candle aqui. Tá, ele devolveu tudo. De repente aí, assim, ele voltou não, aí numa o primeiro pernada contrato, digamos que o primeiro contrato chegou aqui e já fez a minha parcial. Então eu já tenho 7,5 pontos, tá? O segundo contrato não evoluiu bem, ele desceu e ele vem buscar o meu stop. Isso, buscou o meu stop. Buscou o seu stop. Quanto que eu estou perdendo aqui? Estou perdendo essa região. Quanto que é isso? 2,5. 3 pontos? 2,5, 3 pontos. No caso aqui, 3 pontos, né? Nesse caso aqui, 3 pontos, tá? No caso esporádico que aconteceu isso, você perdeu só 3 pontos. Mas eu perdi 3 pontos dos 7,5 que eu ganhei. Eu estou saindo com 4,5 pontos. Do trade inteiro. Primeiro contrato eu ganhei 7,5 pontos. Isso já era meu. O segundo contrato eu vou descontar 3 pontos. Quando ele volta, ele já garantiu o seu primeiro. Claro. Sim, porque ele só trouxe pro menos 3 ali. Eu só ia subir aqui para 3, esses 6 ticks abaixo da sua entrada, mas que ele não garantiu ainda o 7,5. Não. O primeiro contrato... É por causa do gatilho. Ó, o primeiro contrato, ordem stop, ó. O primeiro contrato usou essa estratégia aqui. Legal, então não fica aí. Não... O primeiro contrato é assim, ó. Aqui eu até botei o gain para disparo 11 tick. Aqui é 15. Viu? Olha só, a gente vai fazendo e não se dá conta. Aqui é 15. Tá vendo? Tava 11, né? Tava 11. Aqui é 15. Na verdade, 16, né? 16, ele forma um terceiro, né? Pega 7,5. E aí ele volta 2 ticks. Que é um ponto. E aí, a partir daí, a cada 2 pontos, se ele dá uma pernada grande, ele leva junto e vai deixar devolver só 2 ticks. Ou seja, só um ponto. Se ele subir sem correção nenhuma, 20 pontos, ele vai me devolver 1 ponto, eu vou sair com 19 no primeiro contrato. Poxa, que bacana. Eu entendi que vocês estavam saindo com um pequeno loss, porque ele não garantia essa primeira. Não. Loss no segundo contrato. O primeiro contrato já pegou 7,5. E por que a gente estava fazendo isso, Lena, de não puxar para o 0 a 0? Porque a gente via que muitas vezes o segundo contrato ele dava essa violinadinha. Isso, não, então, mas eu estava observando, vocês não tinham entendido isso. Falei, ai, meu Deus, você garantir 7,5 no dólar e perder e ficar devendo, né? Sim. 3. Legal. É que aqui o primeiro contrato tu já garantiu, né? E aí o segundo contrato, primeiro contrato, tu já fez isso aqui já é teu. Esse primeiro contrato já é teu. Falta de entendimento, viu, gente? Aí o segundo, imagina que os 2 contratos eles saem junto aqui de baixo. Os 2 contratos entraram junto aqui. O primeiro morreu aqui em cima. Esse já te garantiu 7,5. Agora tu só tá com um contrato. Esse segundo contrato ele foi lá, foi até um pouquinho mais e devolveu tudo. Ele pode devolver quanto ele quiser, porque quando ele chegar aqui, ele encerra o prejuízo e tu vai fazer assim, menos 3 ou menos 2,5, depende da posição ali, né? O ajuste que vai fazer na hora. E aí tu já tinha 7, então vai sobrar, vai ficar com positivo, 4,5, 4, né? Depende ou 5, depende de como tá ajustado lá, né? Nossa, muito top. Certo? Boa estratégia. Muito boa. Tava com medo de colocar para 2 contratos no dólar, para entendendo isso, que vocês poderiam correr o risco. Muito bom. Legal, né? É que tudo isso daí é uma relação de risco-benefício que você acaba tendo que fazer. Por exemplo, você poderia trazer o break-even para o 0 a 0 e falar, não quero devolver esses 3. Só que aí, mais frequentemente, você deixaria de ganhar outras coisas. Por isso que é muito estratégia. Tem que ir vendo. A vantagem do trade stop é que ele vai fazer automaticamente aquilo que a gente faz manual. Então, se a gente entrou no trade aqui e ele foi lá
já pegou a primeira parcial, devolveu, tá aqui, já tem a primeira parcial. E aí ele faz uma pequena correção, o nosso stop está aqui embaixo, ele faz uma pequena correção e depois ele volta a subir. Se a gente está levando ele com, depende de como está levando, né? Se é com, por exemplo, se for com 3 box de devolução, que são 7,5 pontos, quando ele passasse por aqui, ele teria tirado, se fosse essa correção. Se a correção for menor do que isso, ele pode voltar a subir e quando ele fizer uma nova correção, de novo de 7,5, é que ele pode nos tirar da operação. São 3 boxes para baixo. É porque o dólar faz muito isso. Faz, mas sabe que usando o 6R, se for olhar assim o gráfico, ele não é tão agressivo, porque se for prestar atenção nele... com você ontem, deu certo. Mas olha só, vamos procurar os cruzamentos de média do dólar, olha só. Muito legal. Cruzou a média Gente, aqui, eu vou ter que sair, deixa eu só falar um tchauzinho, tá? Mas, Mara, assim, estamos terminando também, tá? Eu acho que ficou bem eu tenho explicadinho, que sair, eu tinha um compromisso 5h30 aqui de vocês, 4h30 meu. São 18h15 já. Pessoal, então vamos encerrar. Muito obrigado para quem ficou aqui até agora. A gente estendeu eu que agradeço, Fabrício. Manda a vinheta, Barba. A vinheta não tem ainda, mas quem sabe um dia se a gente evoluir, né? De repente vira um canal de verdade, né? Por enquanto é um bando de amador. Pessoal, vejo vocês na sexta, tá bom? Pessoal, valeu aí. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Galera. Valeu, gente. Obrigado aí. Obrigado por ter ficado até esse pessoal. finzinho aí. Descanso. E amanhã, amanhã, 8 horas, a gente está com a sala aberta. Valeu, pessoal? Excelente, excelente. Valeu, obrigado. Obrigada, tá? Obrigada mesmo. Gratidão por ter ficado aí. Muito Imagina, obrigada. não precisa agradecer, não. Deus abençoe. Valeu. Abraço, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ô, Fabrício, obrigado, viu? Um abração. Valeu, obrigado.